Bom, eu sou o Rafael, esse é o Fabiano. A gente é do Pensar Infográfico e a gente está com essa ideia de fazer alguns vídeos explicando um pouco do que a gente faz nos cursos, mostrando algumas das coisas que a gente usa lá, principalmente os livros, que é alguma coisa que a gente preza muito em levar e mostrar para os alunos, para quem está querendo entrar mais nesse mundo da infografia, que era uma coisa que, pelo menos quando a gente começou a pesquisar, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, era muito raro e, por dizer assim, até inacessível, né? Para o começo dessa série, a gente vai trazer esses 4 livros aqui, da editora Taschen. O Fabiano vai falar um pouco melhor deles, mas basicamente são, a gente poderia dizer, o maior peso da infografia. Vocês podem ver, são livros de bolso, né? Bem pequenininhos, bem leves, assim. Mas são ótimas referências, assim, né? Então... Bom, esse é o peso do conhecimento. Bom, eu vou começar aqui falando, né, de uma forma geral da cronologia deles. A gente colocou em ordem aqui cronológica. Esse foi o primeiro livro lançado dessa série, né, desses 4. Esse é o Information Graphics, ele foi lançado em 2012, na primeira versão dele. O livro sobre o Fritz Kahn, depois a gente vai comentar, né, direitinho de cada um deles individualmente, né? O do Fritz Kahn ele foi lançado em 2013. O Understanding the World ele foi lançado em 2014. E, por fim, o livro com os infográficos da National Geographic foi lançado em 2016. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, né, do mais antigo até o mais novo aqui. E, assim, eles têm muitas coisas em comum que a gente pode destacar entre eles. A primeira coisa que eu acho que é a mais marcante é a questão... Bom, primeiro, o Rafael já comentou da editora, né, a editora Taschen, que é uma editora alemã de livros. Todos esses livros aqui também eles são importados e eles têm como característica que eles são multilingual, né? Trilíngues. Isso, né? Eles são trilíngues, né? Eles são apresentados em 3 línguas, se eu não me engano. Este daqui, do Information Graphics, tem sempre a versão em inglês, né? Todos eles têm a versão em inglês, que é a versão principal. Aí este daqui tem a versão em alemão e a versão em francês. Esse Information Graphics. Se eu não me engano, acho que eles seguem. Né? Todos seguem essa característica de ter os 3 textos. Daí você pode pensar, putz, então tem 10 páginas o livro porque é um conteúdo repetido, né? É interessante porque é o jeito que eles diagramaram, assim, cabe todo o conteúdo, vocês estão vendo aí. A gente está folheando o livro, mas vocês estão vendo maior o livro aí. São diagramados em 3 páginas e eles, assim, são livros sobre infográficos, tirando talvez do Fritz Kahn, que a gente vai comentar um pouco em detalhe, talvez até fazer um vídeo explicando um pouco mais quem foi o Fritz Kahn, mas os infográficos eles estão em tamanhos bem grandes, assim. É bacana esse daqui, pulando um pouco, né, da National Geographic, que a gente até tem algumas edições da National Geographic que tem alguns infográficos que tem nesse livro, só que aqui está muito maior, né? Então é bacana para dar uma olhada, e principalmente como consultar como referência, né? Para quem trabalha com infografia, ou então quer começar a trabalhar, quer melhorar os infográficos que faz, esses livros são ótimos porque tem referências de infográficos muito bons, assim, né? De ideias de como apresentar informação, e do ponto de vista acadêmico tem os textos, principalmente no Information Graphics e no Understand the World, tem textos acadêmicos ali, né? Não acadêmicos, mas de profissionais da área, falando um pouco sobre o pensamento deles a respeito da área, ou então contando um pouco de história. Isso é bem interessante, principalmente a questão da organização desse conteúdo, né? Você tem infográficos de várias temáticas e como que você vai encadear esses infográficos para eles ficarem interessantes e uma forma fácil de achar, né?
para ter acesso à boa infografia que é produzida no mundo inteiro, assim, talvez, e que são qualidades desses livros, é que eles tornam mais acessíveis esses trabalhos. Às vezes tem um trabalho lá de um infografista na Rússia, por exemplo, que a gente nunca ficaria sabendo, e aqui a gente tem acesso a esses trabalhos de várias partes do mundo, assim, né? Tirando o da National Geographic, que é mais específico, né, ali, e o do Fritz Kahn, que daí é uma biografia sobre esse médico. O que é legal também a gente comentar aqui desses livros são, daí passando um pouco para os autores, né? Information Graphics, Understanding the World, são os dois da mesma autora, que é a Sandra Hendigan, e o mesmo editor, que é o Julius Wiedemann. O Julius Wiedemann também, ele é o editor do National Geographic Infographics. E uma curiosidade ali, um título, né, para a gente comentar, que o Julius Wiedemann, ele é brasileiro. Então ele trabalha como editor da Taschen, ele tem outros livros que ele editou, como por exemplo o Logobook, que alguns de vocês talvez conheçam, e ele trabalha já há bastante tempo lá na Alemanha como editor dessa editora, né? Editor dessa editora. Redundância. Menos o do Fritz Kahn. E aí o do Fritz Kahn, na verdade, são dois pesquisadores, né? São nomes alemães, né? Mesmo eu tendo um certo conhecimento de alemão, fica difícil, né? A Uta von Debschnitz e o Thilo von Debschnitz, né? Eles são um casal. Pelo que eu entendo assim, desse livro aqui, da história que eles mesmos contam, faz parte de uma pesquisa que eles já desenvolviam sobre o Fritz Kahn. Então ele é a única exceção aqui com relação à autoria, né? Esses três aqui compartilham o Julius Wiedemann como editor e esses dois a Sandra Hendigan. Então a gente juntou eles aqui, né, que são os 4 livros, que inclusive são citados nas orelhas, né, dos livros. Quando a gente dá uma olhada aqui, tem, veja também nessa mesma série e tal livro, são esses 4 aqui os principais da editora, né, que eles lançaram até então. Isso. Então, só para localizar e a gente organizar essas informações que a gente está querendo passar para vocês, basicamente Information Graphics e Understanding the World é como se fosse a versão 1, edição 1 e edição 2 do mesmo livro, como se fossem 2 volumes, né? Que ele traz esses textos, mas é um compêndio de vários infográficos, com vários infografistas. O da National Geographic é só sobre a National Geographic, que tem aí, sei lá, desde 1886 tem gráficos ou infográficos nas edições, né? Então, eles organizaram isso, é muito interessante esse livro aqui, ele é bem bacana. E daí, um que particularmente eu acho muito legal, assim, é esse do Fritz Kahn. Fritz Kahn ele acaba sendo um pouco desconhecido, eu acho que na escola de design a gente vê pouco, assim. Eu não sei quem teve aula de design de informação, sei lá, em algum momento algum professor pode ter achado interessante trazer o cara à tona, mas o Fritz Kahn foi um médico alemão que ele estava preocupado em ensinar não só educação sexual, mas sobre saúde para as pessoas. É um divulgador científico, né? O Fabiano até falou que se ele estivesse vivo até hoje, ele seria mais ou menos tipo Drauzio Varela. Com certeza ele teria um canal no YouTube, assim, de divulgação científica. O trabalho mais impressionante dele, o que ele mais se destacou e ficou conhecido, né, é justamente esse trabalho que está na capa do livro. É uma parte dele, na verdade, que é a metáfora que ele trabalhava do homem como um palácio industrial. Tá? Inclusive, aqui dentro do livro, vamos ver se a gente dá sorte, às vezes eu dou sorte de abrir assim na página. Mas graças à mágica da edição, essa sorte vai acontecer. Bom, então aqui a gente tem algumas versões desse pôster, né, do homem como um palácio industrial, e aqui seria a primeira versão, né, feita em 1926, e daí aqui a gente já tem uma outra versão de 1928. Aí, bom, essa daqui tem alguns detalhes diferentes ali na ilustração, né, mas o princípio é basicamente o mesmo. A gente tem em cada sistema do corpo humano sendo exemplificado como se fosse uma máquina. O que é interessante sobre o Fritz Kahn também
é que não necessariamente era ele que fazia as ilustrações, né? Ele tem aqui uma parte bem bacana no final do livro, algumas anotações de alguns desenhos dele, depois vocês vão conseguir enxergar melhor, né? Alguns desenhos esquemáticos dele explicando ali, claro que ele comissionava ilustradores, etc., para fazer o que ele pretendia que fosse feito. Então tem alguns desenhos bem esquemáticos mesmo, né? Assim, são quase rabiscos ali, e ele era quase como se fosse um diretor de arte, né? Pelo que ele estava tentando fazer. E essa é uma das propostas que a gente tem que pensar em infográfico, que assim, não necessariamente que as pessoas tenham que sair dos cursos fazendo infográficos, ou para fazer o curso você precisa ser designer, etc. A ideia não é essa, eu acho que nunca foi essa. A ideia do início do curso era mais tornar acessível e, por exemplo, se você precisa contratar alguém para fazer um infográfico, você saber o que pedir, ou então saber já tratar as informações e entregar para a pessoa executar, se for o caso, né? Então a ideia nossa com o Pensar Infográfico e esses vídeos é disseminar um pouco desse conhecimento sobre infografia, né, que a gente está trabalhando aí já quase 4, nossa, vai fazer 4 anos. Há tempo aí, com o Pensar Infográfico, né, mas tem as nossas pesquisas que circundam, e sempre que a gente achar interessante algum tema ou algum livro, se vocês acharem interessante também, comentem aí, essa parte bem youtuber, né? Comentem aí. Compartilhe, curta, comente. Quiserem que a gente fale de mais algum livro ou algum tema em específico, a gente vai tentar fazer. A gente não promete muitas coisas, porque eu estou no meio do doutorado, tenho que qualificar, mas tem muitos temas bem interessantes, né? A gente tem uma coleção de livros bem grande, e eu acho interessante tornar eles acessíveis, pelo menos saber o que existe e o que tem, se você for afim de ir atrás. Ok? Então eu acho que fica aqui a quadrologia da taxa. Até a próxima. Falou!